Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos só mais esperar um pouquinho, mais uns 5 minutinhos e a gente já inicia, tá? Eu vou deixar fechado o áudio e a câmera, e aí assim que já der uns 5 minutinhos já volto, tá ok? E aí, pessoal, boa noite. Vamos iniciar a aula, então? Se todos conseguem me ouvir bem?
Sim? Beleza. Começa a entrar um outro pessoalzinho também, mas tranquilo. Bom, a aula de hoje, tá? Ela não vai ser tão grande, mas ela tem uma parte interessante aqui, que na verdade a gente vai tentar fazer um teste do que a faculdade, na verdade, está pedindo, correto? E eu vou explicar essa parte aqui da normalização. Na verdade, é uma das partes de continuação, né? Do que a gente tinha lá. Essa daqui, ela acaba preenchendo o que falta. Fora isso daí, a gente vai ver um pouco de backup store que a gente tem aí no MongoDB, né? Quando a gente trata, na verdade, de bancos de dados gigantes, a gente vê que não é possível fazer um backup, vamos dizer assim, completo ou backup full, né? Isso daí acontece mesmo quando a gente está em banco de dados relacionais. Se eu tenho uma base de dados muito grande, já não compensa, ou pelo menos não dá para a gente fazer em tempo hábil o backup dessa base completo. É muito custoso, vamos dizer assim, tá? A gente vai ver então que na verdade o termo é importação e exportação quando a gente está falando de banco de dados não relacionais, ok? Mas para a gente não ficar sem nada, né, de administração, a gente então tem esse tema aí, tá ok? Então as nossas aulas são baseadas nessas daqui. Existem esses dois arquivinhos, esse arquivo dataset, inclusive, é um arquivo que vocês encontram com bastante frequência aí do próprio Mongo. A gente vai ver como ele faz a importação desse dataset aqui em formato JSON. Tudo bem? Bom, vou projetar aqui então o primeiro slide aqui, tá? Vocês como já consigam ver também, né? Vou ocultar aqui. Bom, primeira coisa quando a gente fala sobre o backup, né, ou utilitários do MongoDB, é necessário você fazer o quê? A verificação do seu path do sistema operacional, tá? Cada vez que você está em um sistema operacional diferente, obviamente, é diferente também o jeito que você faz a verificação dessa variável de ambiente. Para que serve o path, né? O path, ele serve para que em qualquer lugar que você esteja dentro, por exemplo, do seu prompt de comando, você consiga executar alguma coisa. Você consiga executar, por exemplo, arquivos executáveis ou executáveis de um determinado programa, tá? Isso daí economiza-se o quê? Uma boa parte de tempo, correto? Então, ajuda bastante você ter. Qual que é o problema, né? Cada vez que você põe um diretório no path do sistema operacional, ele vai, obviamente, consumir mais memória, tá? Seria muito bom eu ter o C dois pontos inteiro, né? De qualquer lugar que eu acione qualquer comando, ele pegar e aceitar. Só que, se isso acontecer, obviamente, né, a quantidade de memória que eu preciso para sustentar tudo isso é enorme. Então, é por isso que é necessário a gente fazer o quê? Colocar realmente aquilo que é necessário, né, dentro da memória para ser chamado de qualquer lugar. Tá ok? Dentro do Windows, né, que é o mais comum, que é o que a gente está vendo, na verdade é bem tranquilo. Qual que é o primeiro passo? É descobrir o diretório, a pasta padrão do MongoDB, né? Que geralmente no Windows vai estar aqui, ó, C dois pontos, arquivos de programas, MongoDB Server, aí a versão do seu MongoDB, bin. Dentro desse bin vai ter todos os programas exe, né, ou executáveis que a gente tem aí, ó. Hoje o Windows ele interpreta como aplicativo, né? Ó. Mas que é onde tem o nosso MongoDB aí, tá ok? Então, se a gente for dentro lá, ó, C dois pontos, arquivos de programas, MongoDB, Server 4.2 e a pasta bin. Bin é de binários, tá? Essa nomenclatura é muito comum no Linux. Aí o Windows, como vários programas são cross-plataforma, começou a se adotar também, né? Mas isso daqui é muito comum no mundo Windows e muito comum no mundo Linux, tá? Então é bin de binário. O porquê binário? Binário porque justamente eu tenho os meus arquivos executáveis, né?
Os nossos arquivos executáveis, eles são binários, tá? Binário por quê? Porque o sistema operacional consegue, né, interpretar ou executar ele, correto? Então, existe essa pasta aqui, ó. O Mongo, na verdade, então, está aqui, ó, correto? O Mongo CFG, que é um dos arquivos de configuração, está aqui, ó, dentro do executável, tá? O que a gente vai ver? A gente vai utilizar esse Mongo import, né? Eu acho que acredito que seja o Mongo dump e o Mongo export, um dos dois aí, tá? Eles são executáveis, correto? E a gente vai estar, então, verificando se aqueles arquivos conseguem estar fazendo o quê? Executando de qualquer ponto do sistema operacional, tá? Bom, para se testar, uma das coisas é o quê? Abrir um CMD, prompt de comando, correto? E a gente, ó, não está na mesma pasta aqui que estão os nossos executáveis do MongoDB. A gente está em C2 pontos users, né, ó, users usuário. Se eu escrever, por exemplo, aqui, ó, Mongo import, vocês concordam que isso daqui é um executável? Então, ele vai executar em linha de comando. Olha, ele não executou, mas não deu erro. Ele está faltando que está faltando alguns parâmetros aqui, né? Ó, no collection specified, using file name as collection, error validating settings, ó. Então, ele está, de qualquer forma, conseguindo executar isso daqui, mesmo não estando na mesma pasta. Vocês concordam? Se ele já está dessa forma, é sinal que a gente consegue, então, estar executando os arquivos. É sinal, então, que essa pasta do MongoDB está dentro do path do Windows aí, tá? É muito diferente, tá, pessoal? Se a gente, na verdade, estivesse escrevendo um comando errado, tá? O comando errado, coloca aqui, ó, teste, por exemplo, ó. Teste não é um comando, não é reconhecido, tá? Como um comando interno. Então, o que acontece aqui é diferente de eu não de eu não ter a minha variável sendo reconhecida, no caso, o meu aplicativo, né? Mesmo sendo console, e é diferente do que eu ter simplesmente um comando desconhecido. Os retornos aí do prompt de comando são diferentes. Tá ok? Beleza. Agora, como que é feito isso daí? A gente já viu que ele, na verdade, consegue, né? Existe esse cara aqui, ó, C2 pontos barra program file, db server bin 4.2 bin. É dessa forma aqui das variáveis de ambiente que me listam o que? Onde os meus executáveis podem ser acionados em qualquer lugar do prompt de comando. Correto? Bom, onde nós vimos editar variáveis de ambiente. Se a gente vir aqui no Windows, variáveis, ó, de ambiente. Editar variáveis de ambiente. Correto? Então, vamos tentar ir lá. Bom, vamos lá. Existe o que aqui nas variáveis de ambiente? Desempenho, perfil do usuário, inicialização, recuperação, variáveis de ambiente. Aqui, ó. Logo aqui na variável de ambiente, existe o cara chamado o quê? Variáveis do usuário e variáveis do sistema. Então, tem uma separação. Variáveis do usuário é o usuário, na verdade, que faz o quê? O logon do Windows. O Windows, ele é multi-usuário, então, em Windows eu posso fazer com que vários usuários se conectem ao mesmo tempo ou não, correto? Se eu configurar um path nesse cara aqui, só para aquele usuário que está logando naquele momento o sistema operacional é que vai valer essa regra aí. Se eu coloco em variáveis do sistema, independente do usuário, tá? Ele vai lá e consegue fazer o quê? Ler esse ambiente e depois fazer a execução. No nosso caso aqui, ó, C2 pontos barra tal, C2 pontos barra, aqui ó, tá em path, tá, ó, é essa variável aqui. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai editar aqui ela. Beleza. Então é nesse ponto que eu chego. Por que ele está pegando os meus comandos? Porque aquele caminho inteiro está dentro desse cara aqui, ó. E a gente pode incluir mais aqui para baixo, tá? Ó. Poderia estar incluindo bastante essa lista aqui, correto? Quando a gente tem os anteriores, esse porcento system root porcento barra system, o que acontece?
essas variáveis de ambiente do Windows equivale ao quê? Porcento system root porcento. Bom, uma das coisas que é fácil do Windows é fazer esses testes aqui. E aí a gente começa a ver aonde vai dar. Então, se a gente fizer isso daqui, ó. Vou abrir um outro ainda. Beleza, vou abrir esse daqui mesmo. Permitir. Porcento. Ó. System. Root. Porcento. Tá? Aonde vai parar isso daqui, ó? C2 pontos /Windows. Correto? Barra System 32. System 32. Essa pasta aqui, o que tiver de executável dentro daqui, ó, em qualquer lugar que o Windows chamar, beleza, ele vai conseguir pegar e acionar o comando para a gente. Tá? Então, o que acontece? Né, faz com que seja economizado um tempo aí, né, em vez de você ficar fazendo o quê? A chamada pelo caminho inteiro. Tá? Isso daqui é bom, né? Isso daqui já vem tudo com o Windows, tá? Pré-determinado. A única coisa que a gente colocou é isso daqui. Agora, vamos supor que eu tenha uma que é bem conhecida também, ó, uma variável de ambiente que é bem conhecida. Deixa eu ver aqui onde eu estava. System 32. Porcento, temp, porcento. O temp ou tmp, alguma coisa assim. Ó, aquela variável de ambiente já me leva nesse diretório aqui, ó. C2 pontos /user Rodrigo site de data local temp. Todo o arquivo temporário de usuário do Windows está sendo configurado aqui, ó. Ó quanto arquivo tmp aqui, ó. O que é legal nisso? Quando você não tem uma instalação padrão de Windows, você quer personalizar, você não consegue achar essas variáveis exatamente nesse caminho, tá? Ó. Beleza. Supondo que você personalizou qual é o diretório temporário de usuário. Tá? Eu costumava colocar muito isso daí no C2 pontos /temp, em uma partição diferente, inclusive diferente da instalação do Windows. Numa partição diferente não, num disco diferente. Para quê? Para ganhar mais velocidade. Né? Então eu trocava essa variável porcento, temp, porcento, para ser D2 pontos /temp, por exemplo. Tá? Se você estiver fazendo a criação de algum programa que utilize recurso de arquivo temporário, utilizando a variável de ambiente que já é padrão do sistema operacional, você nunca erra. Né? É diferente de você colocar esse caminho aqui, ó, fixo. Tá? Esse caminho fixo aqui, ó, quantos usuários vão se chamar Rodrigo Sainz? Tá? É o mínimo aí, né? Vai ter 1, 2 aí no máximo. Mas eu não posso colocar isso daqui, ó, de fixo dentro do meu programa. Se eu colocar porcento, temp, porcento, o Windows ele já vai saber, né, que aquela variável de ambiente equivale à pasta tal, né? Então, isso daí ajuda bastante para quem está construindo sistemas que necessitam desse recurso, correto? E isso daí, com as variáveis de ambiente, a gente tendo elas, a gente consegue, na verdade, então, fazer algumas configurações, tá? Então, é por isso que, na verdade, a gente consegue estar acionando arquivos, né, executáveis da pasta do MongoDB, porque a gente tem ela no path, ó, o caminho dela no path. Tá? Então, cada vez que a gente entra aqui, tá? E coloca mais um, realmente vai consumir mais memória. Não tem muito o que fazer. Tá? Mas é dessa forma aí. Tá. Primeiro, vamos verificar quais são as bases que existem aí, ó, no nosso Robo 3T. Tá? Basicamente, vai ser as bases que a gente já tinha visto nas aulas passadas. Não mudou muito. Tá? Então, vou deixar esse daqui assim. Vou abrir o Robo 3T aqui, ó. Fazer a conexão local. Beleza, ó, são as bases tradicionais que a gente já estava mexendo, correto? Deixa eu aumentar isso daqui. Instaladores Unity. Beleza.
Ó, tá aqui as nossas bases de dados. Não existe nenhuma base de dados chamado exemplo, né? Então, exemplo já tem, desculpa. A gente cria outra teste, por exemplo. Né? Ó, então, não tem nenhuma teste. Então, é com essa base, na verdade, que a gente vai começar realmente a testar. Tá? Vamos lá, então. Como que a gente começa a fazer, né, as nossas importações? Bom, eu vou fazer o quê? Ó? Digitar um comando mongo import. O mongo import, na verdade, a gente já até testou, né? Ó. Se a gente abrir uma variável de ambiente, a gente abrir um prompt de comando, mongo import, tá aqui, ó. Vai dar esse resultado. É sinal que o meu comando está sendo reconhecido aí pelo path, tá? Beleza, se já está certa essa parte, já é uma parte aí, então, a menos de configuração. Tem um arquivo em formato de JSON a ser importado. Existe esse cara aqui chamado dataset.json. Eu já copiei ele, ele já vai ele já está disponível lá para vocês, tá? Dentro do Ava, dentro do Canvas, então ele vai estar lá, tá? No nosso caso aqui ele vai estar dentro de c2.temp dataset.json. Se eu der um editar nele aqui, ó, vocês estão vendo que é um arquivo em formato JSON, não é? Ó? Correto? Beleza, ó, do jeito que vocês já conheciam. Tá, ó. Ele é longo, ó, um pouco grande, né? Ó, então tem várias informações aí, todas elas no formato JSON. Tudo bem? Beleza. Então, isso daqui a gente já tem de dado, que a gente já tem o nosso arquivo. Nós vamos tentar fazer o quê? A importação de um arquivo JSON para dentro da base de dados. Então, a gente vai fazer o quê? Esse comando ali, ó, o mongo import, tá? Mongo import menos drop menos d teste c2.temp/dataset.json. Ele vai tentar fazer o quê? Então, a importação. O que tem dentro daquele arquivo vai ser importado para uma base de dados especificada ali, tá? Então, é o que a gente vai ver aqui, ó. O que quer dizer cada um desses parâmetros aqui? Bom, mongo import menos d drop menos d teste c2.temp/database.json. Vou dar o Ctrl C aqui e vamos ver se vai dar certo eu dar o Ctrl V aqui. Não dá certo. Pior que o copy, deixa eu ver. Ó, ele está bidirecional. Deveria dar. A máquina virtual, ela deveria estar respeitando isso daí sim. Botão direito, não. Tudo bem, vamos lá. Vou digitar então nesse cara ali, ó. Tá? MongoDB. O porquê de c2.temp? Vamos lá dentro do c2.temp. cd/cdtemp de o dataset.json já está aqui. Esse é o nosso arquivo, então, que vai estar sendo carregado para dentro de uma base. Mongo import menos drop menos de teste c2.temp barra dataset.json, tá? Se eu já estou dentro do c2.temp, eu não precisaria colocar ele aqui, tá? Colocaria simplesmente dataset.json de cara. Mas se eu não estivesse, né, como era o caso anterior antes de entrar nessa pasta, beleza, ele já estaria pronto, tá? Esse comando aí para mim. Então, o mongo import é o meu comando de importação, é um executável. -d drop, se existe a collection já dentro da minha base, ele vai lá e vai fazer o quê? Tira ela fora. Se eu não colocar nada, vai ficar lá, tá? -d teste, esse -d é de database. Database teste, tá? Para qual arquivo que você vai fazer a importação?
C, dois pontos, barra temp, barra dataset.json. E aqui, inclusive, iria dar errado, né? Não JSON, é JSON. Tudo bem? Então, isso daqui seriam os parâmetros. Vamos lá, ó. Vou dar um Enter aqui. Está fazendo o quê? Fazendo a importação, o drop e 23.359 documentos importados. 0 falhas. Então, ele já pegou, já conseguiu para fazer essa importação para mim. E, ó, então, aqui são os parâmetros, correto? Que a gente viu. Beleza. Vamos dar uma olhada lá no Mongo 3T, né, no Robo 3T, para ver se aquela base lá já foi o quê? Tá aqui com a gente, que é a base teste. Por enquanto não tá, né? Mas por quê? Porque, na verdade, eu tenho que dar um refresh aqui, ó. Ó, aqui a nossa base teste. Menos D de database, menos D de database, chamado teste, certo? Menos drop não tinha nada ainda no nosso banco de dados, então ela não dropou, tá? Espaço C, dois pontos, barra tempo, barra dataset JSON. Então, vamos lá, ver se ele conseguiu fazer a importação de tudo isso daí. Ó, temp. Ó, collection, dataset. Olha esse cara aqui, ó. Correto? Botão direito, View Documents. Olha os documentos dele aqui, ó. Então, o comando de importação que a gente fez, ó, deu certinho. Correto? Eu tenho um arquivo, então, já bem estruturado e quero fazer esse tipo de importação. Mongo Import é o cara que vai ajudar vocês a fazerem isso daí. Tá ok? Beleza. Só que aqui tem algumas coisas, por exemplo, que não é do nosso acordo a gente querer, por exemplo, que a nossa collection se chame dataset, né? Tudo bem, apesar de ser o dataset em si, ela pode ser um pouco mais específica, ela pode ter realmente um nome de tabela, né? E dessa forma, do jeito que está, ele simplesmente pegou e fez a importação lá do quê? Sem um nome específico, colocou um nome genérico aí pra gente, né? Então, o que acontece tem como a gente, na verdade, fazer essa alteração, né? Pedir para que o MongoDB faça realmente o quê? Importação, uma tabela que a gente já queira, tá? Então, a gente só tem um único dataset aqui nas collections, né? Bom, existe esse parâmetro ali, ó, "-c restaurante". "-c", né, é a única coisa que eu estou colocando a mais aqui, ó. Seria o quê? Seria justamente a collection, tá? Então, se não existe, certo, dentro da tabela, dentro da base de dados, a collection restaurante, ele vai lá e faz a criação. Tá? E vai fazer o quê? A importação do mesmo cara, C dois pontos, barra temp, barra dataset.json. Correto? Vamos tentar, então, executar esse cara aqui, ó. É para dar a mesma coisa, porém, agora eu não tenho mais uma tabela daquele jeito aqui, ó, chamada dataset, uma tabela genérica. Somos nós que estamos especificando. A única coisa aqui, então, ó, "-c, restaurante", espaço. Beleza? Então, esse cara aí, ó, a gente vai fazer de novo. Conectou, fez o drop do teste.restaurante, ver se tinha, não tinha. Ele foi lá e fez o quê? A importação das 23.000 linhas 359. Linhas não, né? Na verdade, registros, vai. Basicamente é isso. Então, agora a gente vai novamente no Mongo 3T aqui, ó, para dar uma verificada, né? Dentro de teste, opa, agora eu tenho o quê? Uma nova collection aqui, ó, chamada restaurante. Ah, mas ele não ia apagar a anterior? Ele não apagou a anterior, por quê? Porque justamente com o nome da collection restaurante não existia, tá? Se tivesse já, ele vai lá e faz o quê? Sobrepõe. Ele dá um drop na sua collection e vai lá e o quê? Sobrepõe, tá? Mas não foi esse caso. Já existia um com outro nome, então ele, na verdade, não tem uma avaliação que faça o quê?
a verificação por dentro da sua tabela, né? Só por nome mesmo. Mas em compensação, você que tem que, na verdade, então, controlar isso daí. Correto? Bom, ele não apagou. Vai estar lá o dataset e o restaurante aqui, ó, com a mesma, exatamente os mesmos dados. Tá? Um porque foi feito do jeito padrão e o outro aqui porque foi especificado o nome agora da collection que você quer fazer. Tá? A gente pode reparar aqui, pessoal, que para cada arquivo JSON que ele está sendo aqui utilizado, né, basicamente está sendo uma collection, tá, dentro da nossa base de dados. Então, ainda a gente, apesar de estar trabalhando numa base de dados, ainda a gente não tem essa parte da importação fazer com que um único arquivo ele tenha mais de uma tabela a ser alimentada. Tá? É de 1 para 1 aqui por enquanto. Eu teria que ter 10 tabelas aí para poder fazer 10 importações diferentes. Tudo bem? Então, basicamente é isso daqui que eu queria mostrar com essa parte de importação. Bom, verificando aqui, ó, ainda, né, a observação que ele mantém o outro dataset, correto? Agora, o que a gente fez? A gente pegou um arquivo de fora e importamos para dentro do MongoDB. Tudo bem? Então, isso é o que a gente chama de importação. Então, a visão de importação é, a partir do seu banco de dados, quais são os dados que eu consigo importar? A partir do banco de dados, quais são os dados que eu consigo fazer o quê? Exportar, que é o que a gente chama aqui de dump, tá? Dump ou exportação de coleções são um tipo de backup que o MongoDB oferece. Esses daqui são backups o quê? Muito simples, tá, pessoal? Existem, obviamente, a parte de backup bem mais completos e complexos. Tá? Imaginando, por exemplo, que você estivesse dentro de uma empresa de e-commerce, né? Quantos pedidos por minuto não sai lá da Submarino, lá da Americanas.com, lá do Shoptime, correto? É coisa pra caramba. Cada vez que você olha o seu site, praticamente já deve ter modificado alguma coisa dele, né? Porque sempre vai ter o quê? Movimentação em grande quantidade. Supondo que eu tenha, então, essa grande quantidade de movimentação, eu consigo ser... bom, entende-se aí também essa grande quantidade de movimentação, eu tenho uma base de dados razoavelmente... Tem que ter um tamanho já razoável, né? De grande aí. Tá. Se eu for fazer sempre que eu precisar uma exportação completa, se a minha base de dados é grande, ela vai fazer rapidamente isso? Dificilmente, né? Ela demora um determinado tempo. Então, se você tem lá 100 gigas, 200 gigas de dados, para você fazer uma exportação completa, demora-se muito, tá? Então, é por isso que a gente fala que quando você tem um banco de dados desse tamanho, né, 300, 500 gigas, 1 tera, 100 teras, cara, você não consegue fazer um backup full. Por mais que você tenha, tá, espaço em disco, a velocidade de fazer backup dessa quantidade de dados não daria tempo para você fazer o backup full novamente no outro dia. Ele vai passar de 24 horas. Conclusão, o seu backup estaria sempre atrasado, tá? Coisa que no conceito de backup, isso daí é ruim. Você tem sempre um backup atrasado e não daquele momento que você quer, tá? Lógico, é difícil você montar também uma infraestrutura tão exata assim, tá? É muito grande, tem muita variável, na verdade, em cima disso daí, né? Então, a infra, para suportar isso, teria que ter uma infra muito, mas muito robusta e muito cara. Então, a gente não conseguiria fazer esse tipo de backups ou exportações de bancos de dados gigantes, tá? Mas, para a gente, na verdade, está mexendo com poucos dados, né? 30 megas, 50 megas, sei lá, até 600 megas, compensa a gente pegar e realmente fazer esse tipo de backup mais para proteger os seus dados aí.
né? Bom, para a gente fazer um dump, então o dump é como se fosse o quê? Uma exportação, né? De um ponto, de uma determinada tabela para outro arquivo, vamos dizer assim, é esse comando que a gente vai utilizar ali, ó, mongodump, espaço, menos collection, restaurante, -db, teste, alt, c2 /temp, backup, o nome, né, na verdade, do seu arquivo JSON. Correto? Que é o que você quer. Então, vamos lá, ó. Como que a gente vê esse cara aqui, né? Como que a gente vê quais são os parâmetros? Mongodump, collection. Mongodump, então, vou fazer uma exportação. Collection, qual é a coleção, né? Ou seja, qual é a tabela que você quer ali, ó. -db teste, -db é de database, da base de dados teste, tá? -alt, c2 /temp bkp underline restaurante.json, tá? É JSON, na verdade, aqui, não JSON. É dessa forma assim, né? Legal, vamos ver então se ele vai fazer o reverso, tá? Se ele vai pegar o que tem dentro de JSON, colocar em um outro JSON em arquivo texto, basicamente. Vamos ver se ele vai fazer exatamente isso. Então, vamos abrir aqui. Vou fechar o Mongo 3T, né? Vou ver o que tem dentro desse diretório temp. Eu vou apagar esse cara aqui, que é o cara que está fazendo o teste, tá? Teste restaurante. Beleza, só estou com aquele dataset aqui. Com esse comando, então, vou ter mais um cara aqui, ó. Mas vamos ver se ele vai sair nesse formato igual que a gente realmente está pensando. Então, vamos lá, ó. MongoDB. Aliás, MongoDump. Espaço -collect. Restaurante. -db teste. Agora aqui, então, pessoal, entendendo, né, ó. Deixa eu acabar de comando, então. -alt, c2 /temp bkp underline restaurante.json. Beleza? Mongodump, ele está fazendo o quê? Uma exportação, -collection e restaurante. Vamos aqui, ó, no Mongo 3T. Do Robo, né? Robo 3T. Beleza. Eu tenho alguma collection chamada restaurante? Tenho, então tá aqui. Ele vai pegar desse cara. De qual banco de dados -db de database? Do banco de dados teste. Então ele vai pegar a tabela restaurante do banco de dados teste, os dados que tiverem aí dentro, -alt, c2 /temp bkp underline restaurante.json. Ele vai jogar o arquivo dele exportado nesse cara aqui, ó, c2 /temp/json. Tá ok? Essa é a ideia, tá? E vamos ver o que ele vai sair ali, então. Vamos lá ver. Vou dar o que? Um Enter aqui, ó. Opa. Writing teste.restaurante to. Aí tem ali, ó, dumping teste.restaurante, 25.359 documentos. Vamos dentro aqui, ó. Teoricamente é para ele fazer o quê? Exportar um arquivo para nós do tipo JSON também, né? Que é o que eu estou tentando fazer aqui, ó. Dentro do c2 /temp. Cadê meu arquivo? JSON. Na verdade, ele cria uma pasta, ó. bkp restaurante.json. Dentro desse cara, ele me cria o quê? Um teste. Esse nome teste aqui vem de algum lugar? -d, de database. Restaurante. Opa, tem dois agora. Um bison e um JSON. Só que esse JSON aqui, ele simplesmente metadado, tá? Ó.
é extremamente pequeno, ele tem 1K. Os dados em si estão aonde? Estão dentro desse cara aqui, ó, Bison. É um pouco diferente do que a gente estava acostumado, né, a trabalhar com JSON. Então, ele exporta, a gente está fazendo um dump, né, de um arquivo Bison. E é isso mesmo, pessoal, não está errado, tá? Então, o MongoDB, o comportamento dele quando a gente está utilizando o MongoDump é esse. Tá ok? Beleza, agora a gente começa a explicar, né? O porquê que existe esse formato Bison aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá? É a mesma coisa que a gente viu lá. Bom, o arquivo Bison é utilizado o quê? O MongoDB utiliza por padrão o JSON. Bison é o formato binário do JSON, tá? Para se fazer importação é necessário fazer conversão de Bison para JSON. Então aqui a gente fez o quê? A gente fez a exportação. Só que para fazer a importação novamente, vamos dizer assim, né? Eu não posso, na verdade, fazer com que seja utilizado o Bison novamente, diretamente, vamos dizer assim, tá? Então eu tenho que ter uma conversão. Por que que o arquivo Bison é utilizado? Vocês têm alguma ideia? Tá? Opa, mas se ele faz importação de JSON, por que na hora de exportar ele usa o Bison? Lembrando, né? O Bison é um arquivo binário de binary, né? Binary JSON. Ele é mais consistente, por exemplo, a problema de corrompimento, tá? Então, se a gente vê aqui, ó, pode ter até dentro aqui, ó, tá? De um arquivo Bison. Vocês percebem que ele não é tão legível quanto um JSON simples que a gente tem, correto? Ó? Ele tem o que? Alguns marcadores especiais ali, ó, dentro desse arquivo. E, além dos marcadores especiais, ele tem caracteres especiais também. Tá? Então, ele não é totalmente legível para a gente. Para a gente entender um arquivo Bison, ele é mais complicado. Mas, em compensação, né, é mais difícil de corromper esses dados aí. Bem mais difícil do que o JSON comum. Tá? Então, é por isso que na exportação ele trata dessa forma. Tá? Visualizando o arquivo, ele tem isso daí. Bom, visualizando o arquivo, ó, botão direito, editar. Olha aqui como está no arquivo. Tá, isso daí, ó, é para o arquivo inteiro. Ó. Tá? Então não dá para ficar traduzindo muito fácil isso daqui não. Tá, ó, existe aí algumas coisas que vocês veem que é um pouco familiar, que estão presentes no seu arquivo, entre aspas, texto, né? Mas não dá para ficar adivinhando tudo. Ó, tem um monte de campo ali que é tratado. Tá? É o formato binário do seu arquivo aí, então. Tudo bem? Beleza. E existe aí, ó, o restaurante.metadata.json. Esse arquivo realmente é JSON. Aqui, tá as características dele. Ele gerou até um Unity ID, um Unity UID, tá? Beleza, né? Então a gente já viu que na exportação tem que ser Bison. Bom, e o seu JSON normal, esse daqui é o Bison, ó. E o seu JSON normal é um arquivo bem mais legível, né? ID, ó, ID, address, ó, tudo em fileira, tudo certinho, tudo bonito. Correto? Bom, para se fazer então backup e restore, é dessa forma aí. Agora falta a gente converter, né? Para a gente fazer uma conversão de um arquivo Bison para um JSON, tá? O que, que a gente faz agora aqui, ó? Bison dump -alt-file. O que, que é esse alt-file aqui, ó? É para qual arquivo que eu quero transformar em JSON. c:/temp/backup restaurante.json/teste restaurante.json é o seu arquivo de origem, isso daqui, ó. Tudo isso daqui é onde você vai encontrar, em que passo você vai encontrar, tá? Mas, vamos lá, ó. E esse output file é o destino, né, do arquivo que você vai ser o quê? Convertido, tá?
Aqui eu dei o nome de dataset restaurante. Poderia ser qualquer um. Poderia ser A, por exemplo, .json. Correto? O que está importando bastante é esse cara aqui, é o segundo parâmetro. É onde está, na verdade, o arquivo Bison para ser transformado. Né? Então, vamos tentar fazer esse comando aqui. Ó. C, dois pontos. Vou dar um CLS aqui. Bison dump -- alt file C, dois pontos, barra temp barra a.json. Estou colocando o nome do arquivo que eu quero para ser exportado. Qual é o origem? Ó, o origem vai estar C, dois pontos. Vocês sabem qual é o caminho daquele JSON aquele JSON que a gente acabou de criar? Ó. C, dois pontos, barra temp, barra pkprestaurante.json, barra teste e finalmente o arquivo bison. Ó. Bom, nesse caso aqui, vou fazer o seguinte, vou dar Ctrl C aqui, vou dar Ctrl V aqui, ó. Aí ele dá. Barra, qual é o nome do arquivo? Restaurante.bison. Opa. Restaurante.bison. Dentro do C dois pontos barra temp vai existir agora esse arquivo aqui, ó, a.json. Correto? Enter. Converteu. Dentro do C dois pontos barra temp vai ter um a.json. Ali, ó. C dois pontos barra temp. Ó, o nosso arquivo a.json aqui, ó. Tudo bem? Bom, vamos ver o que tem lá dentro dele. Botão direito, editar. Ó. Tá lá, o nosso arquivo agora em formato JSON. A gente acabou de transformar um bison em um JSON. Tá ok? Nesse formato, muito mais legível, né? Muito mais tranquilo. O problema, mais passível de erro ele tem, né? O arquivo bison, ele é mais difícil. E mesmo aqui, pessoal, vamos supor que eu queira justamente, sei lá, alterar alguns dos campos aqui que eu acredito que eu saiba. Sei lá, double number. Em vez de 73, eu vou colocar 72 aqui, ó. Se eu salvar esse arquivo, vocês acham que não vai dar certo a importação? Vai, né? É dado comum, dado simples, então ele vai pegar e vai mandar bala, vai colocar. Agora, no arquivo Bison, para eu fazer esse tipo de serviço, eu já não consigo tanto. Por quê? Porque algumas das tags, inclusive, é a quantidade de caracteres que existem no registro. Só que não vai estar lá a quantidade de caracteres no registro 400, 380. Ele vai colocar o quê? Através de uma função para pegar e fazer um hash para esse cara e colocar lá para mim. Então, se eu mudar a quantidade, vamos dizer assim, num arquivo Bison, muito provável que ele vai dar erro. Por quê? Porque tem algum lugar no campo que ele tem algum controle em referente ao que? A sua collection. Correto? Por isso, então, que não é confiável a gente mexer em um arquivo Bison. Ele está no seu formato binário realmente. Tá? Beleza, então é desse jeito que a gente faz a parte do que? Importação e exportação de dados dentro do MongoDB. Tá, ó. E é dessa forma. Tá? Se eu quiser algo, né, com mais, com mais detalhes, logicamente a gente está fazendo aqui coisa bem tranquila, né, coisa bem básica. Mas existe coisa bem mais detalhada na própria documentação do MongoDB, ó. Backup and Restore with MongoDB Tools. Consideração, Binary, Bison, Dump, Procedures, e aí ele vai começar a falar para vocês. Tá, ó. Backup, pessoal, é um assunto grande, tá? Para quem realmente é administrador, dá a importância do backup de 0 a 10, 10, né? O backup é como se fosse o quê? Sempre o seguro do seu carro. Na verdade, você tem que fazer para nunca usar. Essa é a preferência. Tá? Lógico, né?
quando você precisar usar, ele também tem que estar disponível, senão não adiantou nada você fazer o seu backup, tá? Em banco de dados relacional, a gente demora 3 aulas para se falar de backup, então é um dia inteiro só para falar de backup. Quais são os tipos, quais são as diferenças, o que é backup full, o que é backup incremental, no caso do SQL Server, o que é um backup de log, tá? Então, a quantidade de coisas que se tem sobre backup é bem grande. E se eu quiser criar um backup, certo? De uma única tabela dentro do meu banco, conseguiria fazer. Conseguiria fazer essa aplicação num banco de dados relacional, tá? Ainda num banco de dados eu acredito que tenha, mas no não relacional eu acredito que tenha função para isso, mas eu não tenho com certeza. Tá ok? Então, backup é um assunto bem grande, bem extenso para se estudar. Bancos de dados gigantes, né? Eu já vi banco de dados relacional com 100 teras, 120 teras. Né? Você não tem capacidade de fazer um backup full de jeito nenhum, não tem jeito. O backup em si, ele demora uma quantidade de tempo para ser feito. Né? A gente não conseguiria executar ele, um backup full, de um dia para a noite, por exemplo, em 24 horas, numa janela de 24 horas. Até lá eu já tenho mais dado que sendo inserido no meu banco de dados de produção. Né? Se eu for começar agora, mais uma vez, eu já posso ter perdido depois o quê? Sei lá, a manhã inteira, né? E ainda não ter rodado, não ter executado. Tá? Então, consome muito tempo um backup full. É por isso que existem depois outros tipos de backup, né? No caso do SQL, um banco de dados incremental é um backup incremental, é um backup de log, que a gente chama. Que aí os tempos são menores, né? Mas mesmo assim, todos eles são baseados no banco de dados, no backup full. Tá? Mas, basicamente, para se fazer importação e exportação, que eu acredito que sejam as palavras mais certas de um banco de dados igual ao MongoDB, seria isso daí. Tá? Quando a gente fala em segurança, existe sempre o quê? Também a parte de controle de acesso. Tá? Aqui a gente não vai ver, a gente não vai estudar. Tá? Mas controle de acesso é quem pode fazer o quê? Né? Supondo que eu tenho meu banco de dados, todo mundo tem acesso ao SA, no caso do SQL Server, System Administrator. Tá? O que acontece se meu banco de dados for acessado pelo System Administrator por qualquer pessoa? Eu estou correndo um risco muito grande de dar algum problema, principalmente se a pessoa realmente não saber qual é o poder que ela pode ter, né, dentro de um banco de dados. O SA, basicamente, você faz tudo. O System Administrator, você faz tudo, tudo dentro de sua base de dados. Né? Então, a intenção é que você não tenha esse tipo de situação. Você só tenha uma única pessoa para se ter acesso ao SA, ou duas, que seja, mas que seja muito controlado. Né? Por quê? Porque senão você vai estar dando privilégio para N usuários bem mais do que eles precisam. Né? Isso o banco de dados ele consegue, vamos dizer assim, tratar um pedaço do problema. Tá? O RP, na verdade, é que deveria estar fazendo toda essa gestão certinho do que pode o que. Né? Quem pode acessar determinada funcionalidade, quem pode acessar determinado menu, certo? Se aconteceu alguma coisa do gênero, sei lá, cadastrou um cliente, ele tem que avisar quem, certo? Então, o RP, na verdade, ele é um software, né? Controla esses dados. Ele seria o principal responsável, né? Na verdade, para estar fazendo todas essas limitações. O banco de dados ele consegue fazer uma parte de controle, tá? Logicamente, ajuda bem, mas só ele não é suficiente. A aplicação ainda, vamos dizer assim, ela é a parte mais importante, pelo menos o que eu enxergo, tá?
A aplicação ela é mais, vamos dizer assim, tem mais robustez na hora de você conseguir, na verdade, mencionar esse acesso ao seu dado, tá? Então, beleza. Existe aqui essa parte aqui do Access Control, que a gente não vai ver, mas pelo menos para vocês saberem que existe. Tudo bem aí, pessoal? Pergunta sobre algo do backup ou importação e exportação? Vamos ver aqui, ó. A pasta do Mongo está na variável de seção. A pasta do Mongo, não saquei como funciona fora da pasta. Eu não entendi a sua pergunta, na verdade, Carla. O C2, esse cara aqui, ó, quando eu estou dentro da minha variável, quando eu faço a instalação do Mongo, C2 pontos, arquivos de programa, Common Files, MongoDB 4.2 bin. É essa pasta aqui que você comenta? Pasta do Mongo está na variável de seção. A variável de seção que você diz é que se tiver no path, é isso? Por padrão, ela não está. Você que tem que colocar, tá? Esse cara eu vim aqui e coloquei lá dentro. Por isso que, na verdade, eu consigo executar em qualquer lugar onde eu esteja, ó, qualquer arquivo executável daqui. Mongo Files, por exemplo, ó, eu não vou para dentro dessa pasta para executar, eu estou dentro de C2 pontos/temp. Mongo Files. Tá aqui, ó, ele consegue pelo menos executar. Tá? Era uma variável de ambiente. Isso, exato. O path é uma variável de ambiente, correto? Aí existe diferença entre a seção do usuário e a seção do sistema, tá? Para dentro do sistema equivale o quê? A mesma coisa para todos os usuários, para dentro das variáveis de seção de usuário, é só para aquele determinado usuário que está logando naquele momento. Tá? Beleza. O meu também não funcionou. Tentei habilitar a caixa de transferência e mesmo estando bidirecional não rolou. Flávio, essa parte aí ó, do prompt de comando, cara, não rola mesmo. Eu tava vendo aqui, fiz um outro teste, inclusive depois, tá? Ele rola o seguinte, ele rola dessa forma aqui, ó. Vamos supor, deixa eu então minimizar isso daqui, deixa eu minimizar esse cara aqui. Então, se eu vim aqui, ó, minimizei a área de trabalho, correto? Ele rola dessa forma, ó. Se eu tenho aqui na minha máquina real um arquivo e quero passar para cá, ó. Beleza, no caso, comandos aqui já existe, eu vou substituir. Tá? Agora, esses comandos aqui, ó, eu consigo, certo? Se eu der agora dentro da minha própria máquina virtual um Ctrl C, ó, copiar, e agora um cara aqui, ó, botão direito, ó como ele dá certo, colar. Então, dentro da própria máquina virtual, se eu já tiver com o arquivo certinho, fechou, ele funciona. Fora da máquina virtual, se eu tiver na minha máquina real, dei Ctrl C e dei Ctrl V aqui, ele não rola mesmo, cara. Não sei se é um problema, não sei se é uma característica aí do VirtualBox, tá? Mas desse jeito aqui, fazendo essa cópia do arquivo para dentro, pelo menos da sua máquina virtual, e dando Ctrl C e Ctrl V dentro do prompt comando, dessa forma vai. Ok? O que mais que a gente tem? Já saquei, era uma variável de já consegui. Beleza. Beleza, Flávio. Então era isso daí que eu tinha que explicar. Tudo bem aí, pessoal? Não é difícil, né? Pelo menos esse comando. Logicamente, quando vocês vão fazer, por exemplo, a exportação de uma base de dados de 10 milhões de registros, não vai ser nessa velocidade, né? Tudo bem que o MongoDB ele é rápido porque vai estar trabalhando em cluster. Vai ter, sei lá, 100 máquinas, 200 máquinas. Então, mesmo tendo 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões, ele não vai demorar tanto assim. Né? Mas mesmo assim já não vai ser a mesma velocidade. Se você quiser fazer testes
Você não vai ficar importando 10 milhões de registros, né? É muita coisa. Inclusive para você fazer os testes posteriormente, correto? Então, o que você vai fazer? Você vai tentar fazer uma importação, uma exportação de menor quantidade, que te atenda. Sei lá, 1.000 registros me atende? Então, eu vou lá e faço a exportação de 1.000 registros. 10.000 registros me atende? Então, eu faço de 10.000. Tá? Mas não de 10 milhões, que é a sua base inteira. Que vai demorar, basicamente, para você fazer teste. Com parâmetros, tá, do Mongo, dos comandos do Mongo, você consegue limitar a quantidade de registros. Tá? Então, é necessário, na verdade, estar estudando um pouco mais para saber como é feito isso daí, como é feito esse tipo de exportação. Ok? O MongoDB, apesar de a gente só ter falado disso, tá? A documentação dele tem bastante coisa. Eu peguei, já dei uma olhada lá no site oficial, a gente consegue, na verdade, ter bastante opção, né? Aí eu só quero os dados que estejam relacionados, sei lá, do período de data de 2020 para frente. Beleza, então você vai conseguir fazer a exportação de todas as suas collections de 2020 para frente. O que teve para trás, beleza, não me interessa. Então ele não exporta em arquivo para você, tá? Mas lá na documentação tem. É legal vocês lerem para quê? Para vocês saberem mais de qual é a capacidade, na verdade, da ferramenta, né? É importante sempre a gente estar vendo isso daí, por quê? Porque na hora de a gente realmente for utilizar, a gente sabe que pelo menos existem essas opções aí, né? Eu, pelo menos, costumo ver consideravelmente. Por quê? Porque em cima disso, na verdade, que depois você começa a ganhar confiança na ferramenta, né? Se a ferramenta, se a base de dados, ela não te dá, vamos dizer assim, segurança, é um pouco difícil de você começar realmente a trabalhar com ela, né? Então, vale a pena estudar um pouco mais essa parte aí, tá? Beleza, a gente viu a parte aí, então, de importação e exportação. Vimos a diferença dos arquivos BSON e JSON, correto? Não sei se vocês separaram aqui, ó, mas dentro de C dois pontos, barra temp, existem esses dois caras aqui, ó, a ponto .json e o dataset.json. Basicamente, esses dois caras são os mesmos, mas eu tenho aqui arquivos diferentes, tamanhos diferentes. Por quê? Provavelmente eu tenho alguma caractere especial, tá? Que tá inflando bastante esse cara aqui, ó. Mas que para o resultado final não está comprometendo, vamos dizer assim, a nossa exportação. Tá? Quando a gente faz aquele dump, ele sempre vai colocar o quê? Esse cara aqui em primeiro plano, né? Primeiro cara a ser criado, para depois ter a representação da sua base, para depois da sua collection, que é isso aqui, ó. Ele respeita bastante a hierarquia da exportação como se fosse realmente pastas, tá? Então, o primeiro nível é o quê? É isso daqui. Como se fosse o seu banco. Dentro do seu banco eu tenho collections. Dentro do seu banco, que seria o teste, seria esse cara aqui, ó. Dentro do teste eu tenho as collections, que seria o restaurante, nesse caso, e o restaurante metadata.json. Deixa eu dar uma olhada só nele aqui. Beleza. Isso aqui realmente é só o par de metadados, não vai ter dado nenhum. O que vai interessar realmente é isso daqui pra gente, quando a gente faz o dump, o bison. Ok, aí pessoal? Legal. Existe uma parte aqui da aula que é o seguinte, na verdade, essa aula, eu li a documentação, eu ia fazer a aula em si, mas eu resolvi inverter um pouco isso daqui, que é uma coisa que vocês já estão acostumados quando a gente fala de banco de dados tradicional, tá? Que é justamente a parte de modelagem. Então, eu vou propor um negócio aqui para vocês. Ó, normalização.
A gente vai pegar, eu estou pegando sempre os exemplos aí, pessoal, do Mongo oficial, tá? Do site oficial da Mongo aí. A gente vai entrar nesse cara aqui, então, ó. Beleza. Dá um Ctrl V aqui. Data Model Design. Embedded Data Model, Normalized Data Model, Further Reading. Aqui, ó, ele vai falar o que para você? Isso daqui são documentos embedados, vai? Eu não sei uma tradução legal para embedado. Não sei se é embutido, não consegui. Mas, enfim. Entendendo um pouco dessa documentação e lendo. Quem vai fazer isso vão ser vocês, tá? Vocês vão conseguir pegar e vão pelo menos ver qual é a diferença desses documentos aqui, ó. Existe aqui, então, documento, correto? Daqui, na verdade, é um único. Por quê? Porque ele fala que isso daqui é uma seção, é um subdocumento. Isso daqui também. Né, ó. Eu tenho aqui o meu ID, que ele vai fazer a criação do ID único aqui. Eu tenho o meu username, eu tenho o meu contato, eu tenho o meu acesso. Tá ok? Beleza. Dentro do meu contato, isso daqui é o quê, ó? Fone e e-mail. Isso daqui seria o quê? Um valor, né? Um vetor. Aqui também, ó. Aqui eu tenho o nível, aqui eu tenho o grupo. Beleza. Legal. Quando eu tenho esse tipo de documento normalizado igual a bancos de dados tradicionais, a gente teria mais ou menos isso, ó. Eu tenho o documento, eu tenho contato desse meu documento, eu tenho acesso a esse documento. Correto? Beleza. Supondo que isso daqui sejam o quê? Tabelas ou collections diferentes, um deles é o documento. Eu tenho o ID dele, eu tenho o username. O outro são contatos desse documento. Eu tenho o próprio ID do documento. Ó. Cada um tem o seu underline ID. Isso não se discute. Eu tenho um user ID. Ó, isso daqui é um campo, user ID, que vai ter o quê? O object ID. Então, o object ID que tiver aqui dentro do documento vai estar aqui, ó, nesse cara. Ó como é feito o relacionamento entre aspas, as tabelas. Eu tenho fone, eu tenho e-mail, ó. Agora eu tenho o documento de acesso. Eu tenho o underline ID, que é do próprio documento de acesso, Access Document. Eu tenho o User ID, ou o User ID aqui novamente, ó. O que tiver de Object ID aqui, ele teria que ter o que? De Object ID aqui também, ó. A gente tem o Level, a gente tem o Group. Tá? Então, isso daqui são duas outras características dos documentos. Beleza, né? Então, eu tenho que ter algum dado que faça relação com outro, vamos dizer assim, em documentos diferentes. Nesses casos, todos eles são os Objects IDs aqui, ó. É esse ID aqui que vai estar vindo para cá e que vai estar vindo para cá. Correto? Isso, então, é a normalização. Isso daqui é um desenho muito parecido com o quê? Com o banco de dados relacional que a gente viu aí, né? Os semestres passados. Então, quanto a isso daí, beleza. É uma parte até fácil de a gente conseguir fazer, né? Vocês vão continuar lendo aqui e vão começar a descobrir qual é a complexidade de se fazer um negócio desse para um banco de dados não relacional. Para o banco de dados relacional, maravilha, isso daí é muito fácil. Por quê? Porque, inclusive, faz parte do processo de normalização. Agora, num banco de dados não relacional, trabalhar desse jeito tem desvantagens muito grandes. Tá? E aí vocês que, na verdade, vão falar para mim quais são essas desvantagens. Tá? Tem vantagem também, tá? Poucas, assim, em relação ao que eu vi. Para mim poderiam ser mais, mas enfim, tem sentido, pelo menos o que eu li na documentação. Legal, então ó, a gente está nesse cara aqui. Existe um cara muito da hora, eu vou entrar aqui nesse operacional, porque ele vai falar um pouco de atomicidade, compartilhamento, índice, largo número de coleções. Tá, ó. Isso daqui seria mais legal para vocês verem que existe, né, alguns conceitos por trás de tudo isso daí. Mas beleza.
O que é bastante legal é isso aqui, ó. Data Model, Examples and Patterns. Exemplos de modelos e dados e padrões, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Quando eu tenho um documento de 1 para 1. Bom, é mais ou menos isso daqui, ó. Tá? Eu tenho o documento pai e eu tenho o documento, por exemplo, dos endereços. O que eu tenho aqui, ó? Um Patron ID aqui, ó. Esse cara aqui começa a ser igual a esse, ó. O ID que a gente chama, ele não é único, né? Se ele é único, aqui eu tenho então um documento do tipo 1 para 1. Um documento padrão para um endereço desse documento. Tudo bem? Beleza? Agora, quando eu tenho aqui documento de 1 para muitos, que é também bastante utilizado no banco de dados tradicional, eu tenho meu documento padrão ID. Eu tenho o meu documento de endereço, padrão ID. Espera aí. Referência padrão de documento. Joe. 7. City, state. Aqui, na verdade, ele simplesmente está se repetindo, tá? O Patron ID. Quem não pode se repetir é o underline ID, pessoal. É esse cara aqui, ó, underline ID, é esse campo. Se você colocar alguma coisa como qualquer coisa underline ID, beleza, é um campo para ele. Nesse caso aqui eu tenho um único cara que existe no padrão aqui, né? Documento padrão, para vários IDs Joy, para vários ID Joys, ó, o Joy, ó. Então realmente torna-se a regra de 1 para muitos em documentos não, em banco de dados não relacional. Tá ok? Isso é exemplo. Exemplo de 1 para muitos relation, acho que é o mesmo? Deixa eu ver, modelo de 1 para muitos. Modelo de 1 para muitos com documento de referência. Ah, tá. Aqui é embedded. Vamos ver aqui. Quando eu tenho esse padrão de repetição, que é o que na verdade a gente vê sempre, né? A gente tem essa modelagem padrão aqui. Quando você não tem, que seria isso daqui, ó. Eu tenho o nome, o fundador e a localização e os bookers. ID. Esse daqui seria um exemplo de 1 para muitos com referência. O ID desse documento aqui, desse livro, vamos dizer assim, é esse. E o ID desse outro livro aqui, ó, é esse. Ó. São únicos, correto? Underline ID tem que ser único, né, para essa coleção. Beleza. Onde ele está se referenciando? Ele está se referenciando nesse outro cara aqui, ó. Como se fosse o quê? Um array, né? Um vetor. Então é dessa forma que também é um outro jeito de fazer referência nos seus dados. Tá? Beleza, mas ainda aqui, ó, que é mais legal. Isso daqui já são um dos exemplos, né? Que ele dá de 1 para muitos. Database references. Exemplos. Tinha um exemplo muito fácil que ele deu, que eu falei, bom, o pessoal vendo isso daqui, eu acho que consegue matar bastante coisa. User. Bom, vou fazer esse exemplo, vamos falar sobre esse exemplo mesmo. Mas ainda não está aqui. Era um exemplo de 3 tabelas que eu tinha visto mais ou menos. Será que é essa daqui mesmo? Que eu só tenho 2. Eu tô achando que é essa daqui, pessoal. Estou viajando. É aquela uma que eu peguei e falei logo no início da aula com vocês, tá? Então eu tenho um user ID aqui e um user ID. Qualquer coisa que é diferente de underline ID somente pode se repetir. Aqui então, ó,
esse Object ID que vai ser gerado, eu estou colocando aqui, ó, nesses outros lugares aqui. Isso que em collections diferentes. Então, desse jeito aqui, então, que a gente tem o nosso relacionamento. Agora aqui, em modelo, em referência aqui, ó, existem algumas coisas. Depois que você faz essa modelagem que você quer, faz a inserção de dados corretamente, utilizando a chave certinho, de uma tabela para outra, existem esses dois caras aqui, ó. Ref não, lookup, cadê? Cadê o comando? Cadê o comando lookup que eu vi aqui, que é o que faz, na verdade, o join entre as tabelas. Aplicação sharding. Cadê o lookup? Log. Ó, o lookup é um dos comandos, na verdade, que faz o quê? A partir da versão do MongoDB 3.2, né? A gente já está utilizando a 4.2, então, tranquilo, ele é compatível. Vocês vão começar a estudar um pouquinho desse cara aqui, ó, justamente onde que eu peço aqui, ó. Faça a leitura da documentação oficial do MongoDB preferencialmente. Se você quiser fazer outra leitura de documentação, sem problema, né? Entendendo os principais conceitos de normalização. Entenda as vantagens e desvantagens que esse tipo de normalização possui. Crie uma base de dados com 3 collections simples, fazendo os devidos relacionamentos à inserção. Então, você já tem um exemplo lá na documentação oficial. O que vocês vão fazer? Entendi quais são, como é feito esse relacionamento, agora eu vou pegar e vou montar. Correto? Beleza. Fez isso, né? Leia sobre o parâmetro lookup e aggregate para fazer as devidas saídas com os dados relacionados. Faça exemplos de utilização do lugar lookup e aggregate. Então, é justamente esse cara aqui, ó. Depois que você fez a normalização deles, vocês vão tentar fazer justamente a utilização do lookup. O porquê que existe. Se eu tenho uma base modelada daquela forma, né, eu tenho que, na verdade, conseguir, de alguma forma, fazer com que esses dados depois sejam unidos. Né, ó. Então, eu tenho esses parâmetros aqui, ó, collection, coleção para fazer a junção, local field, né? Então, campo de que eu tenho input de documentos. Esse daqui, então, seria o campo local, pelo que eu estou entendendo aqui. O campo do próprio documento que faz a ligação. Foreign fields, campo estrangeiro, ó, campo de onde os documentos são. Então, esse é o campo aqui, ó, de qual é o dado da tabela de fora, né, ó. As output array field. Output array field provavelmente é o exemplo que você quer ver, tá? Ele te dá ainda alguma pseudo-correspondência em SQL tradicional. Ah, aquele comando aqui, ó, equivale a mais ou menos isso daqui, ó, select asterisco, from collection, onde alguma coisa ó, em outro select, correto? Então, o lookup, eu não vou achar aqui agora, mas ele vai te dar, por exemplo, resultados das duas tabelas, vamos dizer assim, relacionadas. Logicamente, ele vai estar o quê? No forma... é aqui, ó, que ficou legal. Ó, um exemplo bem tranquilo aqui, ó, para você pegar e utilizar o lookup. Eu tenho a nossa tabela orders, eu tenho a nossa tabela inventory, né? E aqui está sendo o quê? Feita a inserção de vários registros. Correto? Beleza. Ó como eu coloco aqui, ó, db.order.aggregate, lookup from inventory, local field itens. Agora, quem é a chave estrangeira? SKU, as, inventory, underline docs. Então,
A partir desse cara aqui, ó, a gente conseguiu isso, né? Qual seria o tipo de retorno equivalente? Seria mais ou menos isso daqui, ó. Então, isso daqui seria os dados relacionados, vamos dizer assim, utilizando o lookup aggregate, tá? Teria mais ou menos essa correspondência aqui, ó, no SQL tradicional, ok? Então, isso daqui seria legal vocês fazerem agora. Eu vou tentar fazer o quê? Uma parte nova. Vocês, na verdade, façam essa leitura. Pelo menos eu que eu estou recomendando é a documentação oficial do Mongo mesmo, docs.mongodb.com. E aí, na semana que vem, na verdade, né, se você conseguir fazer isso daqui, é sinal, óbvio, que você tentou fazer os exercícios e pelo menos tentou pegar, vamos dizer assim, essa parte do conceito, tá? Fazendo isso, aí eu explico o que eu, na verdade, entendi sobre essa parte ali. E aí a gente vê o que bate. Isso daqui, pessoal, parece ser o quê, né? Que eu não quero fazer aula, mas isso daqui é uma coisa que, na verdade, a faculdade está fazendo com que a gente pense um pouco diferente. Primeiro, para vocês aprenderem, é necessário vocês lerem, não tem jeito. Tá? Eu posso passar alguma coisa aqui, mas enquanto vocês não lerem e realmente caírem no problema, tá? Vocês não aprendem, mas de jeito nenhum. Então, isso daqui é o que eles chamam de aula invertida. Vocês, na verdade, fazem para depois me perguntarem o que pode ser, tá? Não é uma coisa fácil de estruturar. Eu ainda não consegui fazer isso legal, vamos dizer assim, uma aula interessante. Por quê? Porque a nossa aula é muito técnica, né? A gente viu, a gente não vê basicamente teoria depois. A gente só viu no começo tudo tal, né? Um pouco mais, mas depois só foi aula realmente de ferramenta. É difícil até às vezes você aplicar um negócio desse quando a aula é muito prática dessa forma. Então, uma das partes teóricas que eu achei justamente foi a documentação. Vocês tentem fazer o quê? A leitura daquela documentação, né? Para quê? Para justamente tentarem fazer uma implementação pequena. Beleza. Aí, quando vocês já tiverem feito, né? Óbvio, você já tem dúvida em cima disso. Vocês já tiveram um problema, vocês já não conseguiram. Eu vou lá e consigo o quê? Complementar aquilo que vocês fizeram ou não fizeram. Tá? Então, a ideia inicialmente dessa aula seria isso daí. Só que para dar certo, vocês têm que fazer. Se vocês não fizerem, pessoal, não adiantou nada, vai ser uma aula normal. Vocês não vão conseguir fixar do jeito, na verdade, que a aula invertida ela tenta fazer, né? Ela tenta pregar. Correto? Então, isso daqui seria o quê? Mais um exercício para vocês fazerem para a semana que vem. Vejam se vocês conseguem, né? Lógico. Tentem. É um desafio, na verdade, para vocês. E vejam depois. Por quê? Porque provavelmente vai surgir dúvida em cima disso daqui. Muitos de vocês não vão conseguir fazer. Só que eu não conseguir fazer, pessoal, não é simplesmente desistir porque, meu, tá difícil. Não, tá? Aqui eu falo o quê? Preferencialmente façam leitura na documentação oficial. Preferencialmente. Mas, se a gente for lá no Google e procurar sobre a parte do que? De normalização de banco de dados do tipo documento não, em banco de dados não relacional, você acha um monte de coisa. Tá? Pode ser aí que esteja certo ou não, é outra coisa. É a parte de filtrar esse dado para de você conseguir tentar filtrar esse dado também. Eu tenho certeza que na documentação oficial, raramente eles vão escrever uma besteira muito grande, né? É muito mais fácil os outros escreverem coisas erradas do que a documentação oficial. Mas, às vezes, a documentação oficial eu também sei que ela é um pouco o quê? Mais difícil. Tem gente que consegue, na verdade, fazer com que seja explicado de maneira melhor do que até a própria documentação oficial, né? Mas para comprovar se está certo ou errado, você vai ter que fazer os testes e verificar. Só acreditar na palavra do cara não tem jeito, você corre um grande risco de errar também, tá? Então,
A aula de hoje em si seria só isso, não tem tanta coisa. Mas qual é o trabalho de vocês fazerem isso daí, ó? Tá? Fazer essa leitura, tentar fazer tipo um mini projeto com 3 tabelas, 3 documentos no caso, né? Simples também que tenham relação. E depois tentar fazer a utilização justamente do quê? Do lookup aggregate, para ver se ele está retornando os dados que você quer. Em formato JSON, não em formato tabela, porque aí tem lógico, né? Mas é uma das formas de a gente, pelo menos, contornar o problema de normalização de dados, que não é recomendado quando a gente está tratando de um banco de dados não relacional. Tá? Então, foi isso que, na verdade, o intuito aí de estar fazendo com que isso seja transformado em exercício, e não numa matéria igual que eu passei até agora para vocês. Beleza aí, pessoal? Dúvidas? Todos tranquilo, beleza? Então, fechou. Pessoal, antes de terminar a aula em si, tá? Vocês estão fazendo lá o projeto de vocês? Estão tendo problema? Até agora está tranquilo? Como que tá? Se tiverem com muito problema, eu posso pegar e ajudar. Eu fico aqui. O pessoal que quiser sair pode sair, não tem problema, mas eu fico com os alunos para me apresentar pelo menos o que eles estão fazendo para ver se eu consigo ajudar. Ok. Ninguém tem dúvida, pessoal? Tá todo mundo cegado no projeto? Lembrando só que a gente só tem mais 2 semanas de aula, hein, ó. Aliás, né, se for ver bem, mais uma, porque dia 2 já é a semana de prova oficial, né? Deixa eu ver aqui. Hoje o esquema hoje tá fluindo. Beleza, Carla conseguiu normalizar. Acabar. Certo por enquanto. Temos dúvidas assim, nosso grupo, Flávio e Juan. Beleza, então, se vocês quiserem, eu já vou basicamente acabar a aula. Se vocês depois quiserem ficar nessa sala aqui, a gente pode pegar e dar uma olhada nessas dúvidas que vocês tiverem. Ok, Flávio, ok. Tem mais algum grupo? Todos estão mais tranquilos. Fechou então, pessoal. Se ninguém, o Juan, né? E Flávio, tranquilos, podem. Hoje a gente finaliza então essa aula. Eu fico com eles aqui para tentar ver, para eles me apresentarem quais são as dúvidas aí. Tá ok? Fechou então, pessoal. Boa noite aí a todos, hein? Beleza. Grupo da Rebeca, alguém quer abrir o áudio para poder conversar? Para explicar qual é a dúvida? Oi, professor, boa noite. Tudo bem, Flávio? Tudo bem. Professor, a gente estava tendo algumas dúvidas aqui em relação, primeiro, aos 20 certos que você pediu para a gente fazer, né? Aos insertos, correto. Uhum. Aí, tipo, tem como uma maneira simples da gente pegar dados, porque a gente está pegando dados de empresa pela internet mesmo. A gente pesquisa lá a empresa, coloca CNPJ e pega os dados concretos, né? Aí, Entendi. precisa ser dado concreto ou você tem algum lugar para a gente fazer isso de maneira mais simples? Porque tá Cara, tomando... vocês viram, não precisa ser dado real, tá? Então, assim, o CNPJ que vocês colocarem, cara, se vocês colocarem tudo beleza. Eu não vou estar vendo isso daí, não. Se você colocar 2, cara, tranquilo. Qual que é o objetivo? Na verdade, seria mais o formato do que vocês estão desenvolvendo do que o dado em si. Correto? Apesar de ser aconselhado que seja dado, vamos dizer assim, mais próximo do real, não vai ser cobrado no trabalho. Por quê, cara? Porque dá um trabalho grande, eu sei disso daí, tá? Então, assim, não precisa ser dados realmente reais da internet que vocês estão pegando, não. Pode ser Ah, dado beleza. gerado lá cara, como que chama o site que a gente viu? Macarru, tá?
Então, Beleza. tranquilo, se quiser gerar por ele, e eu aconselho até, né, que ele já vai gerar certinho para vocês, basicamente, o JSON quando vocês estiverem criando, tranquilo. Se ele não te atender, utiliza aquela fórmula lá que a gente já viu um pouco. Então, às vezes é preferível perder um pouquinho mais de tempo, fazer com que ele gere no formato da fórmula que vocês precisam, do que caçar realmente na internet. Tá bom. Tá ok? Tá. Mais uma coisa, professor. Talvez até a gente saiba o que é, só que a gente não conseguiu relacionar. É sobre os vetores de dados que você pediu para a gente fazer lá também. Tá. Seriam os JSONs, né? Sim, seria os formatos JSON, exatamente. Uhum. Ah, tá. Então a gente fez a relação certa lá. Correto. Uhum. Tá bom? Então era isso mesmo, professor. Qualquer Era coisa a essa gente volta a dúvida. se falar. Tranquilos, então. Tá A bom, gente já tem professor? pouco tempo agora, tá? Se vocês quiserem mandar e-mail, pode estar mandando, tá? Através lá Tranquilo, do Canvas ou através do e-mail direto lá do Anchieta, eu tento responder. tranquilo, professor. Beleza? Beleza, brigadão. Nada, imagina, cara. Boa noite. Boa noite, até mais, Fábio. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, no caso, Evandro, a mesma coisa, tá? Vocês não precisam se basear em dados realmente reais. O que é importante, né? Nome do tipo caractere, né? Salário do tipo float, cara, tranquilo. Ele tá colocando nome de bairro usando nome de planta. Cara, não tem problema. Isso daí eu não vou ver. O tipo do dado é importante, mas o conteúdo em si, cara, não tem problema não. Pode fazer com que o Macaru gere mesmo, tá? Fechou. Que é mais fácil. Vocês já vão ter um problema realmente já fazer o JSON, certo? Ele dá um pouco de trabalho, tá? Então não se preocupem realmente com o dado em si, mas a estrutura é o que vai, na verdade, pesar mais. Beleza, cara. Ok? Tranquilo, então. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Alguém mais? Se não tiverem, sossegado. Fechou, então. Bom, estou finalizando então a aula de hoje. Aí já disponibilizo a gravação para vocês da aula lá no site. Tá ok? Até mais, pessoal. Boa noite. Obrigado, hein?